Mais um episódio do Calpcast e hoje eu tô com 3 convidados especiais. Eu conheço já 2, então eu já vou começar com o Pedro, que é o primeiro aqui, já perguntando um pouco mais sobre você. Pedro, conta um pouco da sua história pra mim e a galera te conhecer melhor. Fala pessoal, prazer, eu sou o Pedro Pellegrina. Eu trabalho no segmento de móveis planejados desde 2015. E meu pai, a gente abriu uma primeira loja em 2015. Eu sempre gostei muito de empreender, eu sempre gostei muito de negócios. E eu acabei caindo nesse segmento. E ninguém sonha em trabalhar com móveis planejados, né? Acho que ninguém tá no ensino médio falando, caraca, meu sonho é ter uma marcenaria. A menos o cara que tem pai, que já trabalha com marcenaria, né? Meu caso foi diferente, a gente abriu juntos e passei um longo período, foi muito legal, mas hoje, dado essa minha reta final, eu notei, não só por eu notei sozinho, mas eu recebi muito feedback que a minha característica mais forte era relacionado a relacionamento. Relacionamento é foda. Mas era a parte de relacionamento. E, pô, eu quis explorar mais isso e hoje eu abri uma empresa para prestar esse serviço de relacionamento para outras empresas. Então, empresas como, vou citar um exemplo aqui, uma Luminix, que é uma empresa gigante, mas precisa de um auxílio na parte de relacionamento. O que ela faz? Ela contrata o escritório do Pellegrina Talks para auxiliar ela. E eu cuido dessa parte, tanto não só em Jundiaí, tá? Porque hoje a gente tem parceiros que tem fábrica em Salto e atende o arquiteto em São Paulo. Muitas das obras, por exemplo, da Arboreal, que é um dos meus clientes, são na Fazenda da Grama, na Fazenda Boa Vista, que são condomínios incríveis. Sim. Então, hoje o meu objetivo é criar esse grupo de empresas que eu atendo para levar esses produtos para eu trabalhar com essas empresas, são empresas que eu tenho certeza que são empresas excelentes. Então, eu quero criar um grupo de empresas para eu poder levar essas empresas para os melhores arquitetos do Brasil. Maravilha, cara. E quando você começou com isso, quais foram os primeiros desafios ali? Cara, o primeiro desafio é que eu não fazia a menor ideia do que era móvel planejado. E aí que a gente começou, foi assim, difícil. A gente acabou entrando com um sócio na época, ele que trouxe meu pai pro negócio. Meu pai foi comprar móveis na loja dele. Acontece que o pai do dono da loja tinha trabalhado com meu pai há muitos anos atrás, começaram a bater um papo e o cara falou: pô, eu quero ter um sócio na loja que eu acabei de comprar. Meu pai acabou entrando, esse cara era muito ocupado, tinha as outras lojas dele, acabou nos deixando ali mais sozinhos. A gente ficou eu e meu pai lá e a gente não sabia nada. Eu não sabia nada, nunca tinha visto alguém comprar móveis planejados, nunca tinha feito uma negociação de móveis planejados. E de um dia para o outro, eu tinha que vender móvel planejado, entregar móvel planejado. Então, assim, a falta de conhecimento sobre o assunto foi uma grande barreira inicial. Depois foi passando, a gente foi aprendendo, dando cabeçada e aprendendo. Esse foi o grande desafio. Legal, maravilha. Então eu já vou passar pro Thomas, ele já falou: "Não faça perguntas pra mim". Eu já vou começar com a Eu quero que faça. já vou começar. Thomas, você já veio aqui no episódio, contou um pouco da sua história aí, a galera gostou bastante, inclusive, e eu queria que você contasse aqui pra gente, qual que é a maior dificuldade hoje dentro do mercado de esquadrias? Tá, primeiro eu vou me apresentar, porque talvez para muitos ainda não assistiram, né, o episódio que eu estive aqui gravando. Me chamo Anderson Thomas, Anderson para os mais próximos familiares e Thomas mais no meio business, né, de negócio. Sou casado com a Lília, minha esposa, tenho 2 filhos, né, abençoados, sou cristão e empreendedor sonhador. Sou proprietário da empresa Luminix, eu estou já no ramo faz 13 anos, nesse mercado de esquadria de alumínio, né, como eu contei aqui no episódio, não imaginava quando eu comecei a fazer engenharia civil, cair na área do alumínio, né, a gente sempre que faz o meu amigo aqui, o Jonas, ele fez engenharia civil, ele sabe, Sim. né, quando a gente se forma, a gente quer ir pra parte de construção, né, a gente já se imagina com uma botina, com um capacete branco, em obra, mandando, É isso aí. gerenciando, né, mas eu caí numa empresa de alumínio, né, eu falei, é o único que tem, né, é a única opção que tinha, eu trabalhava de soldador, queria sair, tirar aqueles cor da pele, então eu fui pra parte de esquadria de alumínio e foi uma paixão, né, fiquei apaixonado, né, pela esquadria de alumínio, trabalhava mais com a parte comercial, e depois da parte comercial eu acabei migrando para a parte residencial, que é o que eu faço hoje. Então, assim, hoje eu falo que às vezes eu fico pensando, eu falo, meu, como que eu amo o que eu faço, né? Porque, assim, cada projeto que a gente trabalha, para mim, é um projeto, a gente trata como único mesmo, né? A individualidade do sonho de cada cliente, isso para mim é uma importância muito grande. Então, assim, hoje eu sou realizado, sou feliz, né? Porque eu trabalho com esquadrias de alumínio, né? E como, respondendo sua pergunta agora após a apresentação, eu já te falo os nossos desafios. Os desafios são muitos, né? Mas hoje o que a gente tem muita dificuldade, eu acho que não só na área de esquadrias de alumínio, mas conversando com os meus amigos que são, né, prestadores de serviço que estão no ramo também da parte de construção civil, é a concorrência, né? Hoje a gente sofre com a concorrência, as empresas que levam
né, que levam a empresa mais na seriedade, que gostam de investir, de prestar um serviço com excelência e de qualidade, a gente acaba sofrendo, né, porque tem os conhecidos como os famosos surfistas, né, eles são serralheiros, né, como eu tive muitos também prestadores de serviço que trabalharam comigo, e eles acham que é fácil manter uma empresa, realmente eles, assim, eles vê a situação que você está no presente, mas não enxergam um contexto passado que você já passou. Então, assim, a gente já tá há 13 anos, já passou por dificuldades, como eu mencionei que eu contei a minha história aqui no episódio, tive muitas dificuldades, né, pra gente chegar onde a gente chegou e ainda sabe que, né, o difícil não é chegar, né, o difícil é continuar se mantendo, né, com a visão que a gente tem. Então, assim, hoje a minha dificuldade maior é a concorrência, porque, assim, eu prezo muito pela qualidade, pelo atendimento, pelo pós-obra, trabalhar com materiais diferenciados, com qualidade, dentro da norma. Então me machuca e me dói quando o cliente ele vem só querendo buscar preço. E a minha empresa ela não vende só preço, a minha empresa vende valores também, né, foi o que eu te falei. A gente trata o projeto de cada cliente como um sonho, então assim, não adianta só jogar preço que a conta não vai fechar, né, então assim, isso hoje eu tenho uma dificuldade muito grande, é um desafio. Se for olhar hoje por todas as dificuldades do nosso cenário econômico e político, a gente recua. Mas eu sei que eu não fui chamado para isso, né, a gente foi chamado para avançar, né, através da nossa fé em Cristo. E fazer o que a gente acha que é o correto, né. Então, assim, eu tenho essa visão, eu tenho esse objetivo, eu tenho isso como traçado no meu caminho, então eu não vou, né, por mais que venha, né, às vezes essas dificuldades de concorrência, mas eu não vou me abater não. Não, Vou permanecer com o pé firme. já conta até um depoimento, eu indiquei a Luminix para um dos nossos clientes que é médico, só que ele tinha muita proximidade com uma outra empresa de esquadrias. Aí ele falou: "Não, o rapaz fez uma condição melhor pra mim e tal", e jogou o preço lá embaixo, né. Aí ele fechou, fez a obra lá, e hoje ele fala: "Cara, eu me arrependo de não ter fechado com a Luminix". Eu conheço. Caso comum. Eu visitei esse cliente e ele falou pra mim isso aí também, né, e isso é difícil. A gente fica chateado, né, porque, assim, às vezes é um projeto muito bom e que você quer participar. Sim. No caso dessa pessoa que você citou aí, eu queria participar desse projeto e eu tinha esquadrias, né, linhas e estrutura para oferecer a nível de obra dele, né, mas infelizmente, né, a gente não acabou tendo uma outra opção e teve uma decepção muito grande, né, e isso é ruim, é frustrante. Eu falo, o carro, né, eu sempre falo: "O carro, você compra um carro", né, eu gosto de carro. Eu compro porque eu gosto de carro novo e carro antigo. Às vezes eu compro o carro Mais que eu dos me arre antigos. mais dos antigos. Não, eu gosto muito mais dos antigos, né, o novo é só necessidade mesmo. E os antigos é um hobby. Mas quando eu já comprei carro que eu me arrependi, né. Você faz uma compra e fala: "Meu, por que que eu fui comprar esse carro, né, não nem gosto disso aí", mas às vezes, né, aparece uma oportunidade, né, bem parceladinho e você acaba Na entrando. parcelinha, Na tudo. parcelinha você compra até jato. Justo, eu quero saber quantas vezes eu vou pagar. Aí é justamente isso, aí você compra, depois fala: "Meu Deus, que arrependimento". Mas aí você anuncia, depois de 1, 2 meses, você faz um rolinho, né, e acaba vendendo, mas a casa não, cara. A casa é a Sim, concretização de um sonho de muitos anos com trabalhados. certeza. Então, assim, não dá pra fazer rolo, não dá pra trocar, Sim. não é fácil, né. Então, assim, às vezes quando você tem uma grande decepção, ou às vezes quando o cenário de construção sua de obra ele é frustrante, isso aí deixa uma grande marca na casa. Eu já vi clientes, tá, muitos casos, clientes se separando após a conclusão ou nem finalizar a obra, eu já vi clientes finalizando a obra e anunciando para venda, então a gente pega bastante coisa. Então por isso que eu falo, sempre que for fechar, feche com a empresa de, né, de procedência, que entregue qualidade, que te passa uma confiança, né, confiabilidade, uma credibilidade, tudo isso é muito importante. Show. Show. E estamos aqui com Jonas Moital também. Jonas, já o pessoal conheceu você, mas aqueles que não conheceu já se apresenta aí também. Maravilha. Bom, meu nome é Jonas Moital, sou cristão evangélico, marido da Rízia, pai de 5. Não vou citar os nomes igual o Thomas fez, porque é muito filho para Fica citar até nome. tarde aqui. E um empreendedor, né, que tá na luta aí, tô à frente hoje de algumas empresas, a My Broker Imobiliária, a Eras Incorporadora e a Mestre da Obra Locação de Equipamentos. E vem aí, construindo um dia de cada vez, né, vai crescendo com a bênção de Deus. Maravilha. Você tem os números de quantas construções já feitas? Cara, a última vez que eu calculei em metragem. Eu tinha aí mais de 150 mil metros quadrados de área construída.
Cara, que legal. Entre projetos e obras nossas, né, e enfim, então terceiros também. A incorporadora, então, hoje você constrói casa nos condomínios e vende as casas? O projeto ele nasceu, eu como sou engenheiro civil, como o Thomas falou, né, a gente fez aí a mesma faculdade. Eu venho do mercado da engenharia civil, aí eu trabalhei com engenharia de autoestrada, aí eu parti para o segmento de obras e projetos, aí lá atrás eu comecei a construir para o cliente final, né, então eu era a construtora, né, o construtor, o terceirizado. Depois eu migrei nesse segmento, para construção, para venda, né, de residências, e hoje a gente dá um passo já na verticalização, já empreendimentos em escala. Então é construção residencial, não somente residencial, mas comercial também, a gente tem alguns projetos sendo desenvolvidos. Mas é para fazer em escala, então já não é só mais a casa, não é a unidade, específica, né, já um projeto em escala, em volume. Cara, maravilha. E eu já volto a ter eu separei uma pergunta aqui, eu já quero que o Pedro, de relacionamentos aí, já conta pra gente aí. Cara, como o Thomas mencionou ali, como que você conquista, ou se não vale conquistar, o cliente que só olha preço? Eu preciso fazer um adendo antes. Eu sou casado com a Priscila. Os dois falaram, eu não falei, ela vai me bater se ela ver. Sou casado com a Priscila, amor, eu te amo. Boa. Sexta-feira, hoje é o dia bom. Cara, eu acho que todo cliente vale conquistar. Muitas vezes o cliente, ele precifica demais, ele bate muito essa questão do preço porque ele não entendeu o valor do produto. Eu entendo que é um trabalho difícil mesmo. E isso vale pra todos, tá? Vale pra quando eu tô tentando vender a empresa que eu represento, que eu tô ali trabalhando pra um profissional, ele tem que entender o valor daquela empresa, por que vale a pena ele comprar aquela empresa e não com a outra empresa que ele já tem. É claro que vai existir aquele cliente que, infelizmente, às vezes tá fora do orçamento dele, tá fora da realidade dele, ele não vai conseguir comprar as esquadrias na Luminix, e tá tudo certo, faz parte, né? É um nicho específico, é uma empresa que atende um público específico. Mas a gente tem que tentar mostrar para esse cliente o valor do produto como um todo. Se ele não entendeu o seu valor, ele vai bater na questão do preço. Essa é fundamental. Se ele te compara com outro cara que não tem o mesmo produto que o seu, que você, por estar ali no mercado, sabe que ele não tem o mesmo produto que o seu, foi porque houve alguma falha ali na explicação do produto, na apresentação do produto, desde o briefing. Porque o que a gente faz quando a gente trabalha, uma das empresas que eu represento também, é uma empresa de móveis planejados. E uma parte fundamental para atender um cliente é o briefing. É o primeiro momento que o cliente chega antes de fazer projeto, antes de fazer qualquer coisa. Entender o cliente, entender a demanda dele, entender até o orçamento dele, porque não adianta nada a gente fazer um projeto que vai custar 300 mil reais se o cara tem 100 mil reais. Então, a gente tem que entender o que o cliente quer, o que o cliente precisa e como atender ele da melhor forma, passar isso para ele, para que ele entenda como a empresa pode atender ele. Você citou esse caso desse médico. Certamente, como você citou, né, ele se arrepende de não ter fechado com a Luminix. Talvez em algum momento a gente podia. Não tô de maneira nenhuma criticando o seu atendimento, hein, pelo amor de Deus. Mas talvez em algum momento ele não conseguiu perceber a diferença de valor entre a Luminix e essa outra empresa. Por isso ele acabou optando somente pela empresa mais barata. Hoje, quando ele olha pra trás, ele vê, cara, realmente existe uma diferença de valor gritante, né? A Luminix é muito melhor que a outra. Se eu tivesse fechado lá, minha casa tava linda. E o que o Thomas falou é muito verdade. Nesses 10 anos trabalhando com marcenaria, basicamente, a gente vê muitos casos de obra que chega no final, o cara se divorcia, assim, tipo, não aguenta mais, assim, a obra causa uma dor de cabeça muito grande na pessoa. E essa dor de cabeça é proveniente de maus profissionais que estão ali na obra, seja marcenaria, seja parte de esquadrias, tudo o que envolve, né? É muito trabalhoso. Então, por isso, a pessoa tem que entender que ela precisa de bons profissionais acompanhando lá. E o arquiteto também. O arquiteto tem que entender isso. E a maioria deles já sabe disso, né? A maioria deles fecha com os parceiros que eles conhecem e confiam. Legal. Maravilha, cara. Eh, e agora, esse eu quero perguntar pro Thomas. As pessoas falam que tem pessoas que falam que vender é dom, tem pessoas que falam que vender é técnica, disciplina. Pra você, o que é vender? Você acha que vender exige dom, exige técnica? Eu acho que é um conjunto dos dois, né, não que eu acredito assim, tem vendedores que às vezes não têm um dom, mas ele se esforça e tem uma boa técnica, ele consegue
né, ele consegue Tem uma boa ter conversão, uma né? uma boa conversão, consegue vender muito bem. O Jonas, ele tem bastante corretor, Tem. ele sabe muito bem disso, né. Eu acho que é um conjunto, né, um conjunto que ele caminha junto. Então, assim, mas quando você tem uma pessoa que já tem o dom, né, principalmente de ter fazer uma leitura do cliente, de relacionamento, né, e mais a parte técnica, aí é difícil não dar certo, Não né. dá certo. Isso aí é muito bom, mas eu sempre falo que isso aí eu acho que vai muito da pessoa mesmo, a pessoa tem que gostar a venda, a pessoa tem que estar no sangue, tem que gostar, Tem que gostar né. de pessoas, né? Tem que gostar de pessoas, tem que gostar de vender, porque assim, não é fácil não, né, é desafiador, né, ainda mais dependendo a área que você está, né, a gente sabe, né, tem muitas áreas que você não é remunerado, né, você só é remunerado depois que você faz a venda, né. Então isso aí mexe muito com a parte emocional da pessoa, né. Hoje mesmo eu estava conversando com um dos funcionários, ele: "Meu, eu preciso vender, minha primeira venda", é funcionária nova, né, mas ela tem um baita potencial, né, ela já tem o dom e ela tá aprendendo a parte técnica, e eu sei que quando ela unir os 2, ela vai ser uma vendedora, né, espetacular. Mas eu acredito que, né, o Jonas tem bastante, né, ele trabalha no mercado imobiliário, ele tem bastante corretores É. aí, tá estendendo a equipe para quase 100 pessoas, ele vai poder falar melhor sobre isso, mas eu já vi bastante amigos que não têm o dom, assim, né, não tem muito o feeling para venda, para trabalhar com pessoas, né, não tem muita estrutura emocional e dificilmente a pessoa ela dá sequência no segmento aí na profissão. Já Ah. puxar um gancho, existe uma diferença no tratar em técnicas para vender para um médio padrão do que para vender para um alto padrão? Ah, sim. E assim, não é só em relação ao médio e ao alto, mas sim em relação ao perfil de cliente, isso principalmente. Cada cliente ele vai tratar você de uma forma e cada cliente você tem que usar uma linguagem e uma abordagem. Tem cliente que ele é totalmente, a gente pega presidente de empresa que ele é totalmente formal. Ele não gosta ele não, você não consegue dar uma abertura para uma brincadeira, mensagem tem que ser formalizada, tem que ser via e-mail, meu, tem que ser tudo, né, é bem metódico mesmo. E já tem cliente que às vezes é o alto padrão, né, mas o cara é super aberto, ele já chega brincando com você, ele já te dá a liberdade, né, com todo respeito, mas você se sente, né, você se sente mais à vontade pra brincar, pra conversar. É um cliente que te chama já no primeiro dia pra você ir pra casa dele, pra tomar uma cerveja, pra no final fazer uma negociação, já diz que: "Não, quero fechar com você porque eu gostei de você". Então assim, vai muito do perfil do cliente, né. Legal, É. legal você mencionar isso. Jonas, vender, dom ou técnica? Cara, como o Thomas falou, é um pouco dos dois, mas a técnica você desenvolve, ela é uma habilidade, né? Só que existe uma questão de perfil também, perfil das pessoas, né? Você não vai conseguir pegar um cara extremamente introvertido e tornar ele um vendedor de altíssima performance, mesmo que você dê toda a técnica para ele. Então, ele vai ter muitas barreiras. É como aquela história do músico, né? Você pega um músico que ele tem o dom e você pega um músico que estuda. O cara que tem o dom, ele tem mais facilidade de tocar do que o cara que estuda. O cara que estuda vai tocar bem? Vai tocar bem. Mas o cara que tem a facilidade, o dom, ele vai tirar com mais facilidade aquilo, ele vai fazer com mais naturalidade. Então, obviamente, ele vai performar mais. E vendedores de alta performance, eles são vendedores que têm o perfil de vendas. É o cara que ele tem o perfil vendedor. Então, a gente comenta que pessoas compram de pessoas, independente de você estar fazendo uma negociação B2B, tem alguém sentado numa mesa tomando a decisão por aquela compra, né? E aí a compra ela acontece por relacionamento, né? O Thomas acabou de citar um exemplo aqui de clientes que dão muita abertura e você acaba criando um vínculo com ele, né? Tem clientes que viram amigos, né? Principalmente no nosso segmento tem muitos clientes que viram amigos. Você faz muita amizade nesse ambiente de vendas. E aí você cria uma conexão. Mas não é todo o perfil que consegue desenvolver essa conexão, de ter essa facilidade em comunicação, em abertura, né? A parte técnica ela vai te ajudar a defender o valor, vai te defender a defender o preço, a fazer um contorno de objeção, a mostrar os diferenciais. A parte técnica vai te entregar isso. Eu trabalhei já em empresas, como eu trabalhei na autoestrada, a gente vendia contratos. E era uma venda extremamente técnica, né? Então eu estava ali negociando, a gente falava de termos técnicos, de planilha, de dashboards, de KPIs, de indicadores. É uma venda técnica, ela não é uma venda prazerosa, né? Então você tem que ter a habilidade técnica.
Mas na negociação entra o dom, cara. Entra a sensibilidade, você fazer a leitura do cliente, o perfil, saber o limite aonde até você vai numa brincadeira, né? Com quem que você olha. A gente orienta o nosso time de vendas lá, né? Os nossos corretores, por exemplo, sair para atender um casal. Cara, eu não fico puxando conversa com a esposa do cara. Eu tenho que direcionar pro marido, né? Isso pode gerar um desconforto. Então, isso é sensitivo, isso é habilidade, isso é dom. A técnica você ensina. Se a pessoa tiver interesse, ela vai aprender. Dando um exemplo, eu tive um vendedor que ele era muito bom na técnica, mas excelente, né? Porque ele já veio dessa área, ele já conhecia de esquadrias. É a mesma coisa você pegar um projetista, né? E falar assim, ó, eu quero que você vire um vendedor. Na parte técnica ele vai muito bem, só que esse vendedor não conseguia concluir venda. Aí eu tratei de uma outra forma, né? Tive uma outra abordagem. Falei, ó, você vai fazer a parte técnica e vai marcar uma reunião, trazer o cliente aqui no fechamento, eu vou participar. E aí começou a dar certo, começou a funcionar. Então, ou seja, era o perfil dele. Ele era muito técnico, mas aquela, né, o Fechamento ali. fechamento que é o macetinho, né, porque não adianta, a venda tem momento que você, às vezes eu tô perdendo venda lá tem cliente que é bom e o projeto é bom, você não quer perder, eu falo pro comercial, passa o contato do dono. Aí eu já mando, sabe, aquele no emocional. Cara, amei seu projeto e não tô falando nenhuma, né, não tô falando nenhuma demagogia, né? nenhuma mentira, eu tô falando a realidade, eu quero participar do projeto, eu quero fechar. Esses dias eu mostrei até pro Jonas, a gente tava almoçando, eu falei, cara, esse projeto tava quase perdido, né, um cliente, eu mandei mensagem pra ele e recentemente eu perdi porque eu cheguei muito atrasado. Quando eu cheguei, ele tava fechando no mesmo dia já com outra empresa, mas se eu tivesse chegado um pouquinho antes, eu teria fechado. Mas assim, falta o quê? Falta aquela agilidade de você pegar no ponto certo do cliente e falar, cara, quero fechar sua obra, quero participar do seu projeto, desde o começo, já tô até aqui batalhando, trabalhando e eu não acho justo perder sua obra, não. Né? E o cliente, ele enxerga e fala, não, então vamos, ele já sai, parece que vai pra outra dimensão, não, então me ajuda no preço aí também que eu quero fechar com você. E aí depois daquilo você vê que as coisas fluem, parece que ele te dá uma liberdade, né, e aí você acaba nivelando a conversa pra quê? Pra chegar num fechamento final. Esse feeling, ele vai ter muitas horas de voo que vai te fazer chegar à perfeição nessas negociações, mas tem o perfil, cara, não tem jeito. É o perfil vendedor, cara. E uma coisa que eu acho que conta muito, além da questão do dom, é a atitude. Também. Porque, cara, acho que pra um bom vendedor, ele tem que ter atitude. Vou citar uma coisa que aconteceu comigo, não me enaltecendo, mas aconteceu, foi muito legal. Até vermelho. É que foi muito legal, e eu gosto de contar isso. Um dos meus primeiros empregos foi no Outlet Premium, que em Itupeva, eu trabalhava na loja de camisa, terno e camisa, e um dia eu tava na porta da loja, e lá a galera era assim, era selva, lá a galera era agressiva na venda. E um dia eu tava na porta da loja, eu olhei 2 caras vindo assim, sabe que você vê que o cara tem cara de milionário? Era um bronzeado que não era aqui da Praia Grande. Era Saint-Tropez. Quando o Thomas e o Jonas chegam na sala, assim, você bate o olho assim. Exatamente. Tufa o peito, cara, esse bronzeado aqui é de obra, não é de Saint-Tropez, não. Aí quando você puxa um pouquinho a manga, tem 2 aí, parece um caminhão. Cara, e eu olhei, e realmente, assim, sabe, roupa alinhada, cara, caimento, falei, puta, esse cara é milionário, velho. Fiquei na porta da loja, os 2 passaram, um tava de blazer, outro tava sem blazer, eu falei, amigão. Ele olhou pra mim, assim, até com um olhar de, o que esse pobre tá falando comigo? Eu falei assim, meu querido, cara, você tá sem blazer, seu amigo tá com blazer, tem um blazer que combina com sua roupa. Deixa eu mostrar pra você. Ele, não quero comprar um blazer, não. Falei, cara, sem compromisso, deixa eu só mostrar pra você. Se você gostar, você leva, senão segue seu caminho. Ele me olhou assim e falou, cara, eu não quero comprar um blazer não, mas eu quero que você venha trabalhar pra mim. Eu falei, eu achei que tava me zoando até, eu dei uma risadinha e falei, beleza, tipo, é só falar não, cara, não precisa me zoar também, né, eu achei que tava me zoando. Fiquei assim, ele me deu o cartão, dei uma sorrisinha, beleza. Aí ele saiu andando, nisso o outro cara que tava com ele voltou e falou assim, ele se apresentou nesse momento, falou, meu nome é Alexandre Birman, eu sou o presidente do Grupo Arezzo. Eu falei, beleza. Aí o outro cara voltou, falou, cara, você achou que era brincadeira? Porque eu tava rindo. Eu falei, achei. Ele falou, cara, meu nome é Davi, eu sou diretor comercial da Arezzo, e é verdade, eu tô sem meu cartão, anota meu e-mail, me copia. Eu fui embora da Outlet esse dia, cheguei em casa e falei, deixa eu botar o nome desse cara aqui no Google. Cara na capa da Caras. O cara na Forbes, uns 50 caras mais ricos do Brasil. Era mesmo milionário. Ele era bilionário. É uma boa percepção. Cara, eu mandei um e-mail na hora que eu vi, mandei um e-mail pro cara, falei, pô, meu amigão, lembra, eu te atendi.
Nisso, isso era uma sexta, no sábado o Davi me respondeu um e-mail falando: Pedro, parabéns pela atitude, você é um exemplo, pessoas como você que nós precisamos, entraremos em contato. Eu falei, puta, sábado, né? O cara é bilionário, esse cara não vai me mandar mais mensagem, deixa pra lá, tudo bem, segue a vida. Segunda-feira de manhã, o Alexandre Birman mandou um e-mail, tenho salvo até hoje. Pedro, usei você de exemplo pra todos os 470 gerentes da rede. Davi, marca uma entrevista. Os caras me ligaram, marcaram a entrevista pra terça. Que Eu show. fui lá e falou: cara, nós tem isso aqui pra trabalhar aqui na empresa. Você quer trabalhar onde? Que top, Olha, que top. legal. O ponto que mais pegou ele, que ele realmente ele passou no outlet, não porque ele tava indo comprar coisas, ele tava indo na loja da Arezzo, na loja da Arezzo lá, e depois ele foi pra uma convenção de franqueados dele. Olha que Por isso que ele legal. falou com os 470 gerentes. E ele falou, depois conheci até pessoas que estavam na convenção e tudo mais, ele abriu a convenção realmente falando disso. Falou, cara, tava no outlet um moleque lá com muita vontade de vender. Ele podia estar no fundo da loja encostado, esperando alguém passar na loja. Mas ele tava com vontade de vender, ele queria vender. Ele até falou de um jeito engraçado, o pessoal deu risada lá. E, cara, é isso. Tipo assim, o que fez despertar, assim, o interesse dele me contratar, e eu realmente fui trabalhar pra ele depois, não foi minha técnica, dom ele não sabia, assim, foi muito rápido, mas ele viu a atitude, ele falou, cara, esse cara tem atitude, ele quer vender. E foi isso que me fez trabalhar lá pro Alexandre Birman, foi muito legal isso aí. Parabéns, hein? Show. Obrigado, eu gosto de citar essa Não, essa história. Você ficou quanto Bela tempo lá? situação. Cara, eu fiquei pouco tempo, porque daí eu fui empreender. E aí eu fui ser o Cauê Moura, youtuber famoso, a gente virou sócio, a gente abriu Cozinha Hardcore. Acabou não dando certo, né? Depois que logo em seguida já veio a loja de móveis planejados. Mas na época eu saí pra tentar empreender. Legal. Mas você sabe cozinhar? Hambúrguer e churrasco eu manjo, viu? Eu nunca vi, É, ainda não não, senti. Tem Eu um só que ouço falar há preciso- muito tempo, viu? Eu não sei se é bom ou se é ruim, eu preciso provar, né? Eu preciso provar. justo, vamos marcar. Cara, eu quero fazer essa pergunta, começar com o Jonas. Cara, qual que é o valor de parcerias estratégicas para crescer? Você acha que todo empresário precisa ter essas parcerias e sim, por quê? Com certeza. A gente precisa. Eu acho que o que falta às vezes é um entendimento do que é uma parceria para um negócio crescer. Às vezes a pessoa está querendo. No meu negócio acontece muito isso, né? No mercado imobiliário. As pessoas chegam para fazer parceria, mas na verdade elas estão querendo dividir, né? Então você não tem um potencial de crescimento. Você está, na verdade, buscando alguém que para dividir algo com você. Então, não é o melhor dos cenários, né? Eu acho que a parceria ela precisa começar sendo bom para ambos os lados. Então ela tem que fazer sentido e ser bom para ambos os lados, para ambas as pessoas. Ambas as partes precisam ganhar com isso. E ela tem que te fortalecer a dar um próximo passo, a ir para um próximo nível. Porque para fazer uma parceria, para ficar onde eu estou, então eu não preciso de parceria, né? É assim com sociedade também, que não deixa de ser uma parceria, né? Você precisa buscar sócios que te complementam, né? Uma sociedade que vai te potencializar, não que vai dividir, né? Então, elas são extremamente importantes, né, para um crescimento. Eu mesmo tenho hoje, foi um aprendizado para mim. Então, hoje eu tenho parceiros de negócios, eu faço negócio com algumas pessoas, que elas vêm para somar em algo que é uma deficiência minha, né? Ou numa parceria também de um público que eu não alcanço, por exemplo, de uma porta que eu não tenho aberta, né? Como o Pellegrini disse aqui, de estratégias que eles adotam para realizar negócios comerciais. Então, a parceria, ela é extremamente importante, né? Agora, você só precisa ter muito bem definido como fazer isso da forma mais adequada, porque senão você só vai dividir, né? E acho que a parceria, ela vem para multiplicar, não para dividir. Show, muito bom, cara. Pedro? Cara, assim, hoje a parceria é fundamental para crescer. Não dá para fazer isso sem como eu citei, o Thomas Dominix é um bom exemplo disso. Ele tem muitos parceiros que conhecem o trabalho dele e indicam o trabalho dele, porque sabem que ele é um cara sério, trabalhador, que entrega um bom produto, e aí a galera é parceira dele. Thomas, depois desse podcast, se você não fechar uma parceria com esse cara... Não, eu tô desde o começo. Não, ele já falou, meu parceiro, a Dominix, já consolidou aqui o contrato, eu nem recebi aqui. Só enviar o contrato. Tá facinho. Não, mas é verdade, assim, falo dele porque eu realmente admiro ele, assim, a gente se conheceu, né, por conta dessa relação. E, cara, hoje, nessa construção que eu tenho da minha empresa, é baseado nisso. Cara, por exemplo, uma das empresas, uma outra empresa que eu não fechei, mas tá muito perto, e eu
eu vou falar deles porque, independente de qualquer coisa, eu admiro muito a empresa, que é o Western Pools. Eles fazem aquelas piscinas, até mostrei pra você, É Thomas. demais. Piscinas tipo Surreal. lago, eles fazem umas pedras, assim, é coisa de maluco, é muito legal. Cara, o trabalho dele tem tudo a ver com o trabalho da Arboreal, que são as mesas de madeira maciça, os produtos de madeira maciça. Tem tudo a ver. Toda área gourmet que tem um produto como a Western Pools, cabe uma mesa da Arboreal. Não tem por que eles não se conhecerem e não fazerem um trabalho em conjunto. Não tem por que não ter uma mesa da Arboreal no showroom da Western Pools. O Henrique, na loja dele em Campinas, da Arboreal, tem um lago. Então, assim, eles só não se conheciam, mas agora já vão se conhecer, porque a gente marcou um encontro no dia 15. Então, é esse o ponto. Essa parceria certamente a gente vai colher muitos frutos dela, porque cada um atende um público que se conversa, mas muitas vezes não estão juntos, e agora, a partir de agora, pô, por que não fazer isso junto? Por que quando eu for fazer o lago, e ele faz, o Ricardo da Western, ele faz todo o projeto de paisagismo, tudo, né? Então, por que não vai fazer isso? Por que também não coloca uma mesa da Arboreal? Faz todo sentido. Pro cliente vai ser, assim, um adicional, que ele não vai ver preço, ele vai ver valor. Você vai ver, caraca, essa mesa é incrível. Pô, tem mesa lá que a gente tá falando primeiro que é uma questão, é tudo certificado pelo IBAMA, tudo certinho, assim, não tem nada, mas são troncos, às vezes, de árvores centenárias. Então você coloca algo de valor muito impactante no projeto. Por que eles não faziam isso juntos? Porque eles não se conheciam. A partir de agora eles se conhecem e a gente faz essa parceria. Eu tenho certeza que ambos vão crescer com isso. Essa parceria é fundamental. Assim como todas as outras que a gente pode fazer. Sem parceria não dá pra crescer hoje em dia. Ninguém trabalha sozinho. Isso aí. Show de bola. Thomas, parcerias estratégicas. Fala um pouquinho. Eu sou testemunha evidente disso aí. Assim, a Luminix hoje, né, eu falo, ela está onde está. Primeiro foi Deus, né, que eu falo que encaminha e prepara as pessoas, mas depois é a parceria. Né, hoje a gente tem um grupo tem um grupo bom hoje de arquitetos que a gente trabalha na região, que a gente participa, né, participa do circuito, e tem bastante parceiros, tanto os arquitetos quanto construtores, amigos, e eu falo, né, a parceria ela é uma via de mão dupla, né, eu mesmo, eu sou muito sincero, eu sou muito transparente, às vezes eu falo que eu queria ser um pouquinho mais político, sabe, aquele cara mais superficial, mas eu não consigo, né, não é o meu perfil, então assim, sempre quando eu trabalho com algum parceiro, eu costumo, eu sempre falo pra ele, eu gostaria que você me tratasse da mesma forma que eu te trato, né, essa essa forma, né, da mesma forma que eu te trato com o meu serviço, né, que eu te entrego um serviço de qualidade, um serviço bom, né, eu gostaria também o mesmo da sua parte também, em relação à parceria também, porque tem alguns parceiros, né, o Pedro ele sabe muito, né, já trabalha nesse meio, a gente sabe, né, tem alguns que às vezes eles vêm só preocupado na parte financeira, e esse aí não é o objetivo nosso, né, eu acho que a parte financeira é uma consequência, né, do que? Financeira da gente ganhar juntos, né, eu indicar o serviço dele e ele indicar o meu serviço. Então, quando a gente trata dessa forma como uma consequência, você vê que as coisas fluem, né? Os meus maiores parceiros hoje, eu consegui, não foi no meio da construção civil, sempre foi fora, sempre foi através de uma amizade, foi através de negócio de carro. Eu tenho hoje um parceiro que é forte na região, né? Que é o Fabião da Mega, né? Ele é um parceiraço meu, tenho muita amizade com ele. E eu nunca fui, chamei ele querendo fazer uma, né, Ganhar, tirar só vantagem. por interesse, né, querer arrumar uma amizade só por interesse. Não, a gente se conheceu numa oficina, que ele gosta também de carro velho, carro antigo, né, se falar velho ele vai brigar comigo. Carro antigo eu também gosto, e através dali a gente foi criando uma amizade, e através dessa amizade ele começou: "Viu, você faz minha casa?" "Faço, eu trabalho com soldeiro de alumínio." E através da casa dele, né, a gente divide muito bem isso aí, em relação à amizade, à parceria e à entrega de serviço. Eu entreguei um serviço muito bom pra ele, ele gostou da minha qualidade e depois disso ele começou a me indicar. E hoje ele é um excelente parceiro, assim também como os arquitetos também que a gente trabalha na região, da mesma forma. É através dessa sinceridade, essa empatia que a gente tem uma parceria aí muito sólida, né? E como o Jonas falou, né? É uma parceria que se divide, né? Mas a gente vê o crescimento, né? É uma parceria, tem arquitetos mesmo da região aí, nossa, super amigos. Se torna amigo mesmo, né? E a gente se torna prazeroso. Eu fico tão feliz, eu falo, cara, você não sabe o quão feliz eu fico de poder participar do seu projeto. De você poder colocar um projeto e falar, ó, eu vou indicar a Luminix, que eu quero que a Luminix participe desse projeto. Então eu falo, a parceria hoje pra mim é
é essencial na empresa, né? Foi Bom. através dela a gente, né, tem alcançado lugares, né, lugares altos assim na parte profissional, mas é muito através da parceria. Legal, bom demais. Eu acho que, fazer um adendo, é exatamente o que o Thomas falou também. A parceria se constrói quando ela tem uma percepção de que não é interesse. Cara, vou citar aqui uma profissional que é amiga nossa, a Amanda Domiciano. Nossa. Ela é uma das principais profissionais da nossa região. É um fenômeno. E, cara, eu sou muito amigo dela hoje. E a gente fechou o primeiro projeto juntos em outubro do ano passado, mas a gente já era, tipo, amigo há mais de um ano. Por quê? Porque a gente se conheceu, obviamente, por questões de profissionais e tudo mais, e acabamos tentando amizade. Eu virei amigo do marido dela, o marido dela, pô, Fabinha, é nota 1000. Ficamos amigos. De boa. Cara, a gente falava direto isso, falava assim, cara, independente de trabalho, a gente é amigo. Se um dia rolar a gente trabalhar junto, top. Excelente. Se não rolar também, a amizade continua. E, obviamente, acabou rolando de trabalharmos juntos depois, mas, cara, nunca teve relação com a nossa amizade. Nossa amizade é acima de trabalhar junto. A gente citou o Gabriel Kawali, que é um cara aqui de Jundiaí, que tem uma empresa chamada Resenha do Gabi. Hoje até saiu, né, do Resenha do Gabi, mas é uma referência nesse assunto de relacionamento. E ele tem um slogan que eu acho muito legal, que é primeiro se faz amigos, depois se faz negócio. Isso aí. É isso. Foda. E pro cliente também. O cliente, assim, ele tem essa percepção. Não adianta, às vezes eu encontro, tem alguns clientes na segunda reunião, eles, não, me dá um desconto e eu já vou te indicar. Eu falo, mas como você vai indicar? Eu nem te entreguei meu serviço, nem finalizei meu produto. Eu falei, não, imagina, deixa eu terminar, deixa eu entregar, depois você me indica, né? E isso é legal, né? A gente fala assim com o tom de, né, brincando assim com o cliente, mas assim, isso é legal porque realmente, né, o cliente ele já entende, não adianta na hora da negociação querer ficar barganhando ou falando pro cliente, me indica aí, eu vou te dar um desconto, mas me ajuda aí. Não, eu nunca fiz isso com nenhum cliente. Eu gosto de mostrar resultados, né, através dos meus resultados. Isso aí, consequentemente, o cliente ele vai te indicar e vai ter retorno. Com certeza. O cliente ele saindo satisfeito, não tem por que ele não te indicar. Se ele gosta da outra pessoa, né, se ele tem alguma consideração, ele vai querer coisa boa para ela também e vai indicar a sua empresa, que ele não quer que a pessoa tenha dor de cabeça. Então, para cliente é a mesma coisa. A parceria com o cliente, nossa, o cliente em grupo de condomínio hoje, sabe como é que funciona, né? Nossa. Grupo de condomínio hoje, ou o cara se levanta ou o cara, né, ou o cara cai. Porque o grupo de condomínio é muito importante. Então, essa parceria até com o cliente é muito importante também. Legal. E agora eu já vou perguntar pro Jonas aqui. Quanto tempo você tá já empreendendo? Cara, eu falo que eu comecei a empreender por tabela, né, aos 13 anos, mas é porque era nos negócios do meu pai. Então, eu fiquei ali trabalhando com meu pai nos negócios que ele teve, e ele tentou empreender algumas vezes de diversas formas. Fiquei até os 25, né? Então, sempre negócio da família. Aí depois aquela história da grama do vizinho sempre é mais verde, né? E por alguns motivos não estava no momento bom, e aí eu quis ir trabalhar como numa empresa. E aí eu trabalhei nessa empresa por 9 anos no segmento de engenharia. E aí eu voltei para empreender já de forma autônoma. Então, de forma autônoma, faz 10 anos que eu tô sozinho empreendendo, hein? 10 anos. Pedro também é 10 anos, né, 10 Pedro? anos. Thomas? E eu estou há 10 anos. 10 anos também. Dez Olha, anos. somando aqui Foram 30 7 anos. anos de Aluminix e 3 anos com uma outra empresa. 9 anos, vai pra Caramba. 10. Mas só que eles estão bem mais ricos do que eu. obviamente. Eu tô bem atrás. Vou usar o jargão dele, a grama do vizinho é sempre mais verde. Ele acabou de falar, mas repetiu. Cara, mas isso é muito bom. E na rotina do empresário, ele no dia a dia, a gente se depara com muitos erros e falam que quanto mais rápido você corrige os erros, é melhor para você crescer ali. Teve algum erro que você lembra que você cometeu que fez você mudar a maneira de trabalhar, de pensar, de atuar ali no seu segmento? Nossa, vários. No meio maior dele. Vários. Pede uma pizza aí. Pede uma pizza aí pra gente, vai. Um lanche tá aqui do lado. Ah, não, pede um lanche. São vários, cara. Assim, a gente que empreende, que começa a empreender na raça mesmo, né? Eu brinco do empreendedor raiz, que a vontade de empreender, ela nasce no coração e é um perfil, assim como a gente falou do vendedor, né? O empreendedor, ele tem um perfil empreendedor. Então, o empreendedor é aquele cara que tudo que ele olha, ele vê uma oportunidade de negócio, né? A gente vê as coisas e vê a oportunidade de negócio. Não necessariamente o que a gente vai fazer, mas a gente tá sempre enxergando uma oportunidade de negócio ali. Então, esse cara que começa sem apoio, que começa sem estrutura, que começa sem capital, que começa a empreender na raça, o que falta é o conhecimento. E esse conhecimento, ele tem um custo, né? Ele vem nas cabeçadas que a gente dá.
Então, assim, são vários os aprendizados que tive aí ao longo da jornada. Mas tem algo que ele tem feito muito sentido para mim, mais recentemente, que é... Hoje eu empreendo, cara, por princípios. Então, coisas que eu fazia antes que eu já não faço hoje, porque eu entendi. São princípios e valores que eles são inegociáveis e que eu não quebro mais, né? Então isso ele tem sido um norte para mim, ele tem sido um direcionamento. Então às vezes, na vontade de fazer um negócio crescer, de um negócio dar certo, você faz muitas coisas que pela sobrevivência, né? Então você quer... Tem coisa, às vezes você queima uma margem de um produto porque você precisa gerar capital de giro para pagar a conta no dia 5, ou no dia 20 pagar o imposto, ou aluguel no dia 10. Então você vai fazendo esse tipo de coisa e aí você vai sacrificando o negócio, coisas que eu já não faço mais hoje, né? Às vezes o jeitinho brasileiro, que culturalmente a gente tem esse problema, coisa que eu não faço mais hoje. Empreender com pessoas que têm desvio de caráter. Então eu não vendo para cliente, eu não entro em negócio aonde isso vai estar em xeque, entendeu? Então isso foi um aprendizado que acho que é o aprendizado o maior aprendizado que eu tinha tido aí nos últimos tempos. Então hoje eu empreendo com princípios. Cara, muito bom. Pedro? Cara, assim como o Jonas comentou, eu também dei bastante cabeçada. Pode falar palavrão? Pode? Já dizia o velho ditado, é fazendo merda que se aduba a vida. E, cara, desculpa, meu pessoal. Mas palavrão leve. É que eu tomo... Ô, Thomas, eu achei Não, que ia vir não, assim- aquela. Ele até. Nossa, corta aí. Não, é que eu fiquei merda. Fiquei preocupado. Assim, parecia um Caio Ribeiro, né? Mas também dei muita cabeçada. Cara, eu acho que hoje, assim, eu acho que é um negócio que tá muito na minha cabeça hoje, assim. Cara, não se preocupar com ter algo perfeito e não se preocupar com o que os outros estão pensando. Eu acho que esse é um fundamental pra minha vida hoje. Cara, a gente vê muita gente ruim fazendo coisa muito à nossa frente. O cara tá muito à nossa frente e fala, cara, mas ele não é bom. O que tá acontecendo? Por que esse cara tá lá? Um monte de gente tá assistindo esse cara, um monte de gente tá vendo esse cara e ele não é bom. Por que tá acontecendo isso? Porque ele fez. E a gente não fez. Ficou olhando e ele foi lá fazer. Então, feito é melhor do que perfeito. É uma frase pronta, mas é muito verdadeira. É muito verdadeira. Eu tenho conhecidos assim que eu olho e falo, cara, eu tenho capacidade de fazer isso. Mas o cara começou a fazer antes e o cara tá voando por conta disso. Sorte, mérito dele. E outra coisa é me preocupar muito com a opinião dos outros. Óbvio, se você tá, como o Jonas falou, trabalhando dentro dos princípios, fazendo o que é certo, tudo mais, você não tem que se importar com os outros vão pensar. Excelente. Você pode mudar de estratégia, você pode mudar de segmento, você pode mudar de empresa, você pode fazer o que você quiser. Se você tá trabalhando com princípios, com valores, tá sendo correto com o que você compromete a fazer, o resto, cara, problema de quem não gostar. Entendeu? Então são duas coisas que pra mim pesaram muito, que hoje, assim, eu já tenho mais tranquilo na minha cabeça, mas que me travou muito. Mas você acha que é válido analisar a opinião dos outros? Porque às vezes eles vão ter uma percepção e a gente entende, e a gente às vezes é bom entender por que eles estão tendo essa percepção. Sem dúvidas. Tem uma passagem no filme que eu gosto que o cara fala assim: se te chamarem de cavalo uma vez, você briga com o cara. Se te chamarem de cavalo outra vez, você briga com o cara. Se te chamarem de cavalo outra vez, você compra uma ferradura, porque se tá todo mundo falando, tem alguma coisa. Então é óbvio que você tem que analisar. Mas nunca ter medo do julgamento dos outros. Se você for, como eu disse, se você tá fazendo o que é certo, tá cumprindo com o que você prometeu, tá fiel aos seus princípios, cara, não tem motivo pra você ter medo da opinião dos outros. Até porque os outros não se preocupam tanto com a gente. Essa é a verdade. Às vezes a gente tem, nossa, o que vão pensar de mim? Nada, não vão pensar. As pessoas têm as vidas delas pra pensar. Fazer um comentário nisso é interessante, porque da onde que vem a crítica também, né? Às vezes ela vai vir do seu concorrente ou ela vai vir do seu cliente? Ou vai vir de alguém que tá torcendo por você ou alguém que tá querendo ver você quebrar a cara? Então tem que ver de onde vem também essa crítica, né? Uhum. Com certeza. Às vezes a fonte não é muito boa, né? Os resultados, né, de quem tá te criticando. Exatamente. Com certeza. Com certeza. Então, assim, eu acho válido, se muitas pessoas estão falando uma coisa, é importante você entender que talvez seja aquela percepção que você tá passando para as pessoas, mas é importante você não deixar isso te travar de maneira nenhuma. Eu digo isso porque eu passei por esse momento já. Eu, quando saí do meu pai, fui trabalhar com uma empresa super legal, eu tenho amizade, hoje em dia tô prestando serviço pra ele, que é a Arboreal, eu fui ser gerente da Arboreal, que não tava, pra mim não deu certo, eles tinham uma estratégia diferente da que eu tinha. E aí eu falei, Henrique, eu vou ser um custo pra você aqui se eu ficar aqui.
Eu não vou te entregar bons resultados. É melhor a gente encerrar agora, que a gente continua amigo, parceiro, do que a gente desgastar essa relação e mais pra frente você me mandar embora. Tanto que ele me contratou agora pra prestar serviço pra ele. Eu fui pra uma empresa de planejados, que acabou não dando certo, empresa excelente, eu não tenho nada pra falar dela, não deu certo, a gente não tinha uma afinidade e eu optei por sair. E fui pra outra empresa de planejados, que é onde eu fiquei 1 ano, e assim, não tenho nada pra falar os proprietários, o Paulo e o Jonathan, os 2 são caras incríveis, o Paulo ainda tenho mais afinidade com ele ainda, um cara que assim, coração incrível, só que eu fiquei muito nessa dúvida, putz, continuo como gerente da loja, como gerente da loja eu tenho que fiscalizar folha de ponto, eu tenho que fazer planilha, falei, cara, eu não quero fazer isso, eu não sou bom em fazer isso, e eles precisam de um cara que faça isso. E eu fiquei com receio, eu falei: "Que as pessoas vão pensar de mim, né? Pô, eu vou sair de outra empresa, as pessoas vão pensar: 'Pô, o Pedro não para em lugar nenhum, o Pedro que é um problema'". Primeiro que eu não saí da casa marcenaria, eu continuo prestando serviço pra ela, só que não mais como gerente. E o ponto fundamental é isso, cara, todo mundo que eu me comprometi eu entreguei. Todo mundo que eu me comprometi e ainda está em execução, eu vou estar junto pra acompanhar. Eu nunca prometi nada que eu não conseguiria pra ninguém. Eu sempre fui verdadeiro com todos os meus clientes e parceiros. Então, se alguém pensar algo mal de mim, eu acho que diz mais sobre a pessoa do que sobre mim. Eu acho que é isso. Legal. Você, Thomas, teve algum erro que você fala: "Cara, depois desse erro, eu mudei meu modo de pensar, eu comecei a olhar as coisas diferentes"? Sim, são vários, né, mas assim, eu vou citar um que me marcou bastante, né, eu sempre falo uma frase, a gente tem que sempre, dependendo do perfil, eu sou muito ansioso, né. Às vezes eu converso com um rapaz lá que é meu amigo, né, que ele sempre é meu conselheiro lá, próximo lá, empresarial, e ele fala: "Cara, tem coisa que é pra fazer em 10, você quer fazer em 2. Você tipo, né, quer fazer isso, faz isso", porque assim, eu sou motivado a isso, eu gosto de muito projeto, eu gosto de andar, eu gosto de ver o crescimento. Mas assim, muitas das vezes a gente tem que controlar a nossa ansiedade e superar as nossas frustrações, mas o principal de tudo é a ansiedade. E às vezes entrar em alguma coisa que algum negócio que não era o momento e não é para entrar, que tá fora da sua área, né, porque a gente que quando começa na parte do empreendedorismo surgem bastante propostas, né, depois que você monta uma empresa então e evidencia os resultados, aí que aumenta as propostas, né, muitas pessoas eles, te ofertam, empresas, negócios, propostas de sociedades, né, e eu quando, há uns 5 anos atrás eu aceitei uma proposta de ter uma empresa, né. Foi um depósito de gás da Ultragás, né. Meu, era muito rentável, não tinha como dar errado, né, mas deu errado. Só que era muito longe, era em Minas Gerais, em era ali na divisa de Pouso Alegre, e eu entrei com 3 sócios, só sobrou eu. Então, assim, o que sobrou se lascou. Meu, eu tive uma experiência tão amarga desse negócio, tipo assim, eu em coisa de 1 ano e meio, quase perdi meio milhão de negativo, assim, de você perder mesmo, de injetar, graças a Deus eu ainda tinha esse valor que era um caixa, mas assim, me deu um impacto muito grande, né, porque na verdade esse dinheiro eu não estava nem contando pra injetar nesse negócio, né, porque eu já tinha uma outra empresa que estava indo muito bem, eu poderia injetar na minha empresa e ter muito mais resultado. Mas, eu aceitei, né, às vezes na ansiedade, na emoção, e eu falo muito assim, né, eu tenho minha fé, né, eu acho que empreendedor e fé elas Com certeza. caminham juntos, né, e eu sempre quando eu vou fazer alguma coisa, sempre quando alguém me passa uma proposta, de montar algo ou de expandir algo, eu sempre peço orientação a Deus. Eu falo que o Espírito Santo, nosso bom amigo, né, aquele que está do nosso lado, né, para interceder por nós, para nos orientar, seja numa conversa, seja numa reunião, seja numa negociação, ele sempre vai nos direcionar ao centro da vontade daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. E aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas é sempre algo perfeito, né, diz que a vontade de Deus ela é boa, Boa. perfeita e agradável. Só que muitas das vezes não é no nosso tempo, né. Na Bíblia diz: "Há um tempo determinado para todas as coisas". Só que o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Deus ele tem gente que fala: "Ah, Deus tarda, mas não falha". Não, Deus não tarda e não falha, ele chega no momento e na hora certa. Muitas das vezes a gente que se antecipa com alguma coisa que não era, estava totalmente fora dos planos de Deus. Então isso me marcou bastante, né, eu perdi na época, na época eu estava começando com a empresa, eu perdi muito dinheiro, eu fiquei totalmente traumatizado tanto que depois eu tive que fazer terapia.
pra destravar, porque a gente fala, o medo demais ele é carcereiro, né, e o medo pouco ele é um conselheiro, então você tem que ter o médio medo, né, só pra ele te orientar, mas não pra ele te travar. E o medo já estava me travando demais, estava me bloqueando até na minha empresa pra avançar, pra crescer, pra mudar de galpão, pra comprar máquinas. Eu falei: "Não, eu não sou assim". Só que eu fiquei tão traumatizado com esse negócio, e então assim, hoje, sempre que eu, né, aparece alguma oportunidade, algo, eu sempre controlo a minha ansiedade, né, sempre peço direcionamento a Deus e vejo: "Não, aquilo lá vai dar certo, não vai. Tem os mesmos princípios que os meus? Sim, então tá bom, então eu vou me unir". Não, não tem, porque a sociedade é um casamento. É, Então assim, com quem você tá se juntando, né? Se o cara tiver com a vida amaldiçoada, vai trazer maldição pra sua vida com também. certeza. Então assim, então isso aí me marcou bastante, né. E depois disso minha vida mudou completamente, né. Eu lembro de um rapaz que chegou lá na fábrica lá todo ansioso, lá com 30 projetos. Aí eu falei assim: "Controla a sua ansiedade, começa a rabiscar o que que você quer pra sua vida, mas vai devagarzinho", né. E hoje eu vejo o resultado dele, né, eu me alegro demais, né, é o Eric, né, eu vejo Show. onde ele tá hoje, né, onde Deus colocou ele, né, a Kelpmark, a empresa que hoje, né, a Luminix é um cliente, ele presta um serviço com excelência, não só a Luminix, mas grandes empresas também que eu indico, ele tem o potencial hoje para realizar e eu fico muito orgulhoso disso, mas há 3, 4 anos atrás, né, Sim. você chegou lá na fábrica, ela: "Não, eu ficar calma, calma, calma que eu já fui assim, calma, vai devagarzinho", né. E hoje a gente vê a maturidade, né, a diferença, né, então é isso aí. Um conselho que o Thomas tinha me dado na época era de focar. Eu cheguei pra ele lá, falei: "Cara, quero empreender", trabalhei com vendas, né, trabalhei numa academia, trabalhei numa agência de marketing, falei: "Cara, quero empreender, tô com 2 ideias, que é investir no Mercado Livre, abrir uma empresa de audiovisual, Foi mesmo. porque eu vi isso aqui, busquei conhecimento aqui", então ele falou: "Primeiro calma, foca em uma e vai até o fim nela. Mesmo que pareça que está dando errado, se esforça pra fazer dar certo". Hoje a gente tá aí caminhando, 4 anos empreendendo, né, e ainda aprendendo muito. 4 anos de empreender Aprendizado vai ser eterno, mano. então Sempre. às vezes ele dá muito conselho, eu gosto bastante, eu peço um feedback, ele fala: "Cara, caminha por esse lado, investe aqui, faz isso", porque isso é primordial, né, ter conselhos pra sua empresa. Sim. Isso é fantástico. E É, e todo negócio ele tem que ter um tempo, né. sim. Ele começa, ele tem que ir enraizando pra depois ter os resultados, né. O que eu sempre vejo, assim, eu acho engraçado, né, às vezes a pessoa monta um negócio, aí em 6 meses ela quer ter um resultado extraordinário. Às vezes eu fico vendo um comércio, né, monta um comércio, aí o cara começa: "Não, vai montar uma padaria", aí daqui a pouco o cara vira um boteco, começa a fazer show, É, vende pão, vende almoço, ou seja, nunca vai ser uma padaria referência. Por quê? Porque ele não esperou o momento. Não é é isso fácil mesmo. mesmo. Realmente, quando a gente monta, você vê, né, franquia, depois de 3 anos você vai ter o seu capital investido de retorno. Então, ou seja, por que que você vai montar uma empresa e querer ter o retorno em 6 meses a 1 ano? Então tem que esperar. Olha, quanto tempo a gente tá trabalhando com a Luminix? 17 anos. Eu ainda pergunto às vezes pra pessoas, tem pessoa que não conhece minha empresa, mas tem pessoas que conhecem. Então, assim, eu sei que é um trabalho construtivo. Então, assim, leva um tempo, né. Com Tem que certeza. ter, tem que respeitar e não É. adianta. Aí é questão de foco, tem gente que não aguenta, tem gente que começa a mexer com outras coisas em paralelo, mas aquele que persiste naquilo que o cara gosta e naquilo que o cara acredita, dificilmente ele não tem resultado. Acho que o maior problema hoje, até pelos novos empresários, é a pessoa ir olhando o o quanto ele vai ganhar com isso, né. "Cara, vou abrir um negócio porque eu vou ganhar tanto". E, se ele for nessa sede, vai quebrar a cara, É, porque se você não trabalhar, não injetar, igual o Thomas falou, o cara foi ganhando dinheiro, foi injetando na empresa. Os cara pega esse dinheiro, ao invés de aplicar no negócio para crescer a empresa, o cara gastar com isso, com aquilo, achando que aquele dinheiro é pro bolso dele, dá ruim, né. com certeza. E até puxando aqui, e já perguntar pro Pedro. Pedro, o que você planeja, qual que é o seu pensamento a curto prazo para sua empresa? Falar longo prazo é muito grande. Para o próximo ano, o que você pensa para o teu negócio? Tá, é que assim, eu tenho 2 frentes, né, hoje tem essa frente de relacionamento, onde eu presto esse relacionamento para empresas, mas eu também tenho os eventos do Pelegrina Talks, que é algo que eu gosto muito de fazer. Só para eu entender melhor aqui, vamos supor que eu tenho uma empresa que eu vendo veículos de luxo, e eu quero contratar você, o que você vai prestar para essa empresa? É,
Assim, no caso veículos de luxo, eu não teria muito como te atender por não ter assim, não é o meu mercado. Então Esquadrias. aí já é meu mercado. Fala comigo. É um exemplo. Fala comigo. Gira, volta. Vamos vender o serviço dele aqui pra você. Mas no caso de esquadrias, por exemplo, se tivesse uma empresa maravilhosa de esquadrias pra me contratar, o que eu faço? Eu faço a gestão de relacionamento pra ele. Então, por exemplo, já tem profissionais que ele atende, mas ele precisa fazer uma manutenção desse profissional. Ele precisa, eventualmente, ele vai lançar um produto novo, ele tem que ir lá visitar o profissional, mostrar esse produto novo. Ele tem que fazer agrados desse profissional. Pô, chegou o aniversário desse profissional, você tem que ir lá levar um presente pra ele. Você tem que fazer uma manutenção desse relacionamento. Além disso, você tem que prospectar novos profissionais e novas obras. Porque, assim, você não pode se limitar ao seu mercado. Você tem muito mercado para atender. O interior de São Paulo é um mercado muito próspero. Não só o interior, né? A cidade de São Paulo, nem se fale. Mas é um mercado muito próspero. Então, assim, por que você vai se limitar onde você tá? Você precisa de abrir novas portas com novos profissionais. Uma pessoa só, a gente brincou bastante com esse assunto hoje, mas assim, uma empresa sozinha, você sozinho, você não consegue fazer isso. Agora, se você tiver um braço, uma pessoa focada especificamente em abrir essas portas, o resultado vai ser melhor. Então é esse o meu produto, o serviço que eu ofereço. Alinhado com isso, eu tenho os eventos do Plugin Talks, que esse me abre portas com os profissionais. O evento Plugin Talks é um evento para esse público de especificadores, de arquitetos, designers de interiores, decoradores, até eventualmente construtores, onde a gente fala sobre negócios. Eles não vão lá para aprender sobre arquitetura, porque eventos de arquitetura para arquiteto tem muito já. Eu sinto que até eles já estão cansados. Então eu faço um evento sobre negócios. O primeiro foi sobre empreendedorismo, foram convidados 120 arquitetos e designers da nossa região. Foi palestra do Felipe Tito, do Ricardo da Gênesis Ecossistemas, que faz os lagos, fez o Lago do Neymar, os caras fenômeno, e 2 empresários locais. Depois a gente teve outros eventos com empresários locais de muito sucesso, mas que não são tão relevantes, tão famosos quanto o Felipe Tito. Recentemente a gente teve uma com o Igor 3K, fundador e apresentador do Flow Podcast. A Luminix patrocinou o evento, super parceira. E agora o próximo vai ser em São Paulo, que é um evento com o Caíto Maia, cara fundador da Chili Beans, o cara é um fenômeno. Então vai ser para o público de mais ou menos 120 arquitetos e designers de São Paulo. Então os eventos para curto prazo, agora falando, eu quero me estabelecer como uma referência em relacionamento na nossa região, no estado de São Paulo. Eu quero me estabelecer como uma referência, pode parecer meio presunçoso, mas é o que eu gostaria. E estabelecer o Pellegrini Talks no calendário da arquitetura. Eu quero que o Pellegrini Talks, os arquitetos saibam, assim como existe o Casa Cor, assim como existe o Revestir, eu quero que fale, caraca, mês que vem tem Pellegrini Talks, eu quero muito ir. E hoje o Pellegrini Talks é somente convidado. Você não pode comprar ingresso, você não pode se inscrever pra isso, não. Você só é se você for convidado. Como que você faz pra ser convidado? Se você é parceiro das empresas que são parceiras do Pellegrini Talks. Então, o arquiteto que quer ir, se ele for parceiro de uma dessas empresas, ele vai ser convidado pra ir. Então, eu quero que o Pellegrini Talks se torne algo que está presente no calendário dos arquitetos, que eles esperem aquilo lá. Falam, caraca, setembro tem Pellegrini Talks. Puta, tô muito ansioso. Vai ser uma palestra com um cara muito fera que eu quero muito ver. Jonas Moital. Então Ele é bom piadista também. Não, sem dúvida seria uma palestra sensacional, não tenho nenhuma dúvida disso. Mas então é isso. Meu objetivo a curto prazo é me estabelecer como uma referência no mercado de arquitetura e design interiores, na parte de relacionamento, e estabelecer o Pellegrini Talks como referência em eventos para esse público. Show de bola. Thomas, eu vi que todos nós vimos que você tá com um showroom aqui, tá com a fábrica lá. Qual que é o seu, mesmo depois desse investimento alto no showroom, qual que é o seu pensamento a curto, médio prazo aí pra tua empresa? É bem curtinho mesmo. Como eu falei, a gente não para, né? A gente sempre termina algum projeto, mas isso aí tá dentro, né? É dentro de nós mesmo, a gente que tem espírito empreendedor, né? E gosta do que faz, você sempre quer melhorar algo, fazer algo a mais. E para a empresa eu tenho alguns projetos, né? Projetos grandes, né? Só uma adenda, as pessoas às vezes que olham de fora acham que é muito simples ou muito fácil. A Luminix, claro, não foi você, foi a Luminix. A Luminix investiu mais de 2 milhões ali no showroom, certo? Não, foi no ano passado no total. A gente investiu entre máquinas, showroom. Legal. O showroom foi mais de 500 mil. A gente montou lá,
quem visitou o showroom viu o nível, né, em qualidade, né, eu fiz melhor do que minha casa, mas muito melhor mesmo. Muito melhor, o pessoal entra lá, eu nem convido pra ir em casa, eu convido pra ir no showroom, né, vamos fazer o café, vamos lá no showroom. Meu, ficou tipo, tudo que tinha de bom, é só a mesa que é da Arboreal, né. O ponto alto do showroom. Falar pro Henrique, né, mas meu, a mesa, o pessoal se encanta, a pedra, tudo ônix, as esquadrias, meu, foi tudo pensado na verdade, pra superar as expectativas tanto do cliente quanto do profissional, né. Falo: "Meu, eu quero superar, eu quero que o cliente aqui entre, né, no showroom e se encante, né". E todos que vão visitar lá o local, meu, eles gostam muito. Hoje foi um cliente lá, ele olhou e falou: "Nossa, parabéns, seu lugar é muito bonito", né, porque às vezes a gente passa, né, o orçamento e fala: "Vem visitar meu showroom", né, e quando eles entram ali, eles vê o nível, né, do produto que a gente entrega. Agrega valor, né? Agrega valor da empresa, né. Mas assim, eu tenho alguns projetos grandes, assim, já em andamento. Tem um já que eu tô já fechei a parte de brand da marca, né, é um projeto que, meu, era um sonho, na verdade, esse sonho eu comecei a concretizar ele faz um mês. Então, assim, ainda tá em sigilo, eu não vou poder ainda compartilhar, mas em breve, vocês vão ouvir, né, Vai voltar aqui no Calpcast pra contar. pra falar, vou pra divulgar, porque vai ser um produto muito bom, bem bacana. Show. E eu vou conseguir entregar esse produto e entregar um alto valor agregado, né, assim, pro cliente, questão de custo-benefício, né, então isso aí é uma coisa que já tinha já no meu coração e a gente tá concretizando agora. E fora isso tem outros também, outros projetos. Essa semana mesmo eu viajei pra atrás de máquinas, né, a gente vai começar a trabalhar recentemente agora com uma outra linha, não só com alumínio, mas com PVC também. Eu trabalhava só com alumínio, então a gente agora vai começar a trabalhar com PVC. Tem a parte nossa de fabricação, que já tá pequena, em questão de fábrica, já ficou apertado, então a gente também já tá pensando numa expansão de fábrica, né, já tô indo atrás. Tem muitos projetos. Eu né, conheço alguém que pode construir um bom galpão pra você. olha. Não, prepara o Fabião terreno. da Mega, o Fabião da Mega que é o sócio do cara. Preparar o terreno, né, prepara o terreno, mas assim, tem esses projetos, tem bastante projeto em andamento, né. Mas esse maior, assim, em breve eu vou dar um spoiler aí Não, a galera vai ficar animada aí, já vão ficar na É expectativa. um projeto bem bacana, mas é isso aí. E Jonas? Continuar crescendo, né? Empresa que não cresce tá morrendo. Então, não é? A gente, como empreendedor, a gente sempre quer continuar crescendo. Eu pivotei os meus negócios em 2023, então eu migrei totalmente de direção, de área, né? A gente rotacionou as coisas que a gente fazia. E a ideia, em uma das empresas, que é a MyBroker, a gente tem uma missão que é transformar a vida das pessoas por meio de negócios imobiliários bem-sucedidos. Isso funciona pra gente como o norte, né? É a nossa bússola. A gente vive por isso hoje. E a gente fala que o nosso principal cliente, o nosso primeiro cliente são os corretores. E a gente já tem transformado muitas vidas ali, de muitos corretores que têm chegado para trabalhar com a MyBroker. Então, a gente faz uma estratégia, a gente anda na contramão do mercado, onde nós somos a empresa que mais insere novos corretores no mercado, treinando, capacitando e dando oportunidade. Então nós saímos do primeiro ano aí, que foi 2023, com um VGV de 7 milhões e 12 corretores, né? Terminamos 2024 com VGV de 47 e 30 corretores, e esse ano a gente já bateu esses 47, estamos com 50 e até metade do ano que vem a gente quer bater 100 corretores, então estamos crescendo aí. E na questão da Eras Incorporadora, ele é um negócio que ele está no processo de maturação, porque a gente tem alguns desafios, né? Então, a gente tem o desenvolvimento do produto, a gente tem a negociação da área, e isso está bem avançado. Então, como a Eras estar fazendo o primeiro lançamento imobiliário aí no ano que vem, que aí vai ser algo que a gente vai emplacar de fato o negócio e vai dar certo. Show de bola. Você pediu uma pausa? Não, pode rodar? Mas é isso. Show de Crescer, bola. continuar Ó, crescendo. Maravilha. Eu tenho 5 bocas para alimentar, cara. Eu preciso trabalhar demais. Motivação maior que essa não existe. Ó, Pedro, negocia agora já, porque depois vai ficar caro, hein? A negociação pra ele bravo, palestrar, viu? Pelo amor de Deus. Eu falei pra você que o cara é bravo. Que isso. Vou Não, deixar cara, parte dos amigos aí. Bom demais. Eu não vou estender, porque tem gente que viaja ainda, tá na correria aí, mas eu queria que
A gente tá chegando no final desse episódio. Então, ó, você que não se inscreveu, se inscreve no Calpcast aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, pode colocar nos comentários que eu vou fazer com que chegue para cada um aqui, para eles responderem. E pra gente estar caminhando pro final aí, Pedro, eu queria que você deixasse um, um recado, um conselho para aquele empresário ali que quer melhorar o relacionamento dele com os clientes e quer escalar o negócio dele. Pô, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Uma honra pra mim. E, cara, um conselho que eu daria é fazer essa parte de relacionamento com o coração. Fazer de verdade, assim. Não encarar isso como, putz, eu vou. Como a gente muitas vezes vê um cliente que chega do marketing digital lá, um lead. Cara, relacionamento é muito mais que isso, cara. Relacionamento você tem que se conectar de verdade com as pessoas. Se a pessoa sente que você tá lá de corpo e alma, não só buscando um retorno financeiro imediato, lógico que a relação vai nascer de um interesse comercial, mas se você tá lá de corpo e alma, se você quer realmente, se você quer trazer uma vantagem pra ela, porque você tá lá pra apresentar um produto de qualidade, você fala, pô, eu tô aqui porque eu vou te oferecer uma coisa que vai ser bom pra você. Não é só bom pra mim, é bom pra você que vai ter um produto maravilhoso aqui. Então, o conselho que eu daria é isso, cara. As pessoas dizem, e eu fico muito contente com isso, esse feedback do relacionamento ser minha qualidade, assim, é por causa disso. Porque eu faço com o coração. Eu não vou conversar com uma pessoa porque eu somente quero um projeto, porque eu quero ter um benefício financeiro. Eu vou porque eu quero conhecer ela, eu quero bater um papo, quero criar um vínculo, e se Deus quiser, vão sair bons negócios dali, ó. Show de bola. Thomas, deixa um recado para o empresário que nos assiste e quer melhorar a qualidade do trabalho dele, quer fazer um trabalho de excelência como a Luminix vem fazendo, e às vezes a parte de processos dentro da empresa, ele tem um pouco de dificuldade. Então, deixa um recado para esse empresário. Ah, eu achei que ia ser a mesma pergunta. Eu também. Eu já tava aqui, Você ensaiou a resposta. Eu já tava pronto pra falar, falei, opa, já tinha até uma experiência já. Ah, mas ele tocou num assunto muito bom. A parte de processo eu gosto bastante e, assim, eu vejo a estrutura que a gente montou hoje, eu vejo os resultados que a gente tem colhido através dessa estrutura e através dos processos. Muitas pessoas que hoje eles vão ingressar nesse mercado de esquadrias de alumínio, eles sempre mandam mensagem pedindo uma sugestão, querendo tirar alguma dúvida. Já teve pessoas que já pagou consultoria nessa parte de empresas de início de empresa de esquadria de alumínio, porque assim, eu já passei, né, eu montei a empresa do começo. Começou eu, sozinho, e mais um funcionário. Então assim, eu era o comprador, eu era o vendedor, eu comprava material, eu fazia lista de material, eu ia para a obra, eu fiz todos os processos da empresa. Então assim, eu entendo perfeitamente, eu sei onde eu errei, eu sei onde eu acertei, e assim, uma das partes que eu acertei e que eu vejo que é um ponto positivo dentro da empresa é a parte de processo e setorização. Meu, eu fui visitar agora recentemente um amigo lá em Minas Gerais, ele falou, cara, como que você tá aqui? Né, porque a gente sabe que o mercado de construção civil é um mercado muito louco, né, é pauleira, é correria, e ele não para, né, o cliente ele tem constante, ele quer estar em constante contato contigo, ele quer tirar dúvidas, mas hoje a gente tem uma estrutura muito boa na empresa, é sempre quando o cliente ele chega na Luminix, eu sempre fiz isso, sempre, né, eu mostro para ele a estrutura que a gente tem, a parte de projetos, a parte de pós-obra, a parte de PCB, a parte de fábrica, cada um tem tem um líder, esse líder já tem uma experiência muito grande, foi preparado, foi treinado, então você vê que é um conjunto, né, eu falo que hoje a gente tem uns resultados que tem pela equipe que a gente formou, né, ao longo de todo esse tempo. Então, assim, todos os nossos funcionários, eu falo hoje, a minha equipe hoje é uma equipe nota 10, cara. Eu fico, às vezes, até me emociono de ver, assim, o pessoal entra na fábrica e fala, meu, que lugar agradável de trabalhar, que lugar bom de trabalhar, porque a equipe é muito boa, a liderança é muito boa, são pessoas de valores, né? Eu olho muito isso aí, não só só a parte profissional, porque a profissional você consegue mudar, né? Mas a parte mais a índole e o caráter da pessoa você não consegue mudar. Se a pessoa não mudou aos 35, aos 40 anos, se a mãe e a esposa não conseguiu mudar, dificilmente você vai conseguir mudar. Então, assim, sempre que eu vou fazer uma contratação para agência de emprego, né, que tem uma moça que faz a seleção lá na empresa, que isso é uma parte importante também, que a gente contrata uma empresa, eu contrato uma psicóloga, e eu participo das entrevistas, então isso é um requisito muito importante. Ver se a pessoa é de boa índole, lógico que a gente não conhece muito bem, mas conforme a gente vai se aprofundando, dá para ter uma noção, né? E isso com o tempo, com o trabalho, a gente vai tendo essa percepção de
de confiança, de índole, né, de caráter. Então, assim, hoje é isso, é parte de processo, cara, tem os processos, tudo bem definido e setoriza bem. Eu passei recentemente um acidente, né, eu fiquei 2 meses afastado da empresa, não conseguia ir porque eu estava de cama, e eu falo, correu, o serviço funcionou, correu, as obras foram entregues da mesma forma como se eu estivesse na empresa. E isso aí eu gravei até um vídeo e postei lá no Instagram, né, eu falei o quanto isso aí me deixou feliz, né, o quanto que é gratificante um trabalho de longos anos trabalhando para estruturar uma empresa, né, mas depois que você estrutura, você acaba colhendo os frutos, né, e depois que você prepara essa equipe e você estrutura, aí é só você trabalhar no comercial. Por quê? Porque você sabe que a sua empresa ela já está estruturada para receber, né, novos projetos. É. Mas enquanto você não tem uma equipe com um processo bem definido e com setores, pessoas, lideranças bem preparadas, isso aí dá até um receio de venda. Muitas das vezes eu travei venda porque eu não tinha equipe preparada e não tinha processos bem definidos para entregar. Então, uma vez que você faz e tem a sua empresa toda redondinha, você faz o quê? Agora vamos trabalhar no comercial. Aí você contrata a empresa do Pedro, né? Contrata mais 2 vendedores, por quê? Porque agora eu já tô com a empresa estruturada, agora eu consigo vender e consigo entregar sem ter nenhum problema com o isso aí. cliente futuro. Isso aí, muito bom. Show de bola. Jonas, já deixa um recado para aquele empresário, inclusive eu tenho alguns construtores que gostam bastante do seu trabalho, mas para aquele empresário que tem dificuldades em escalar a empresa, em melhorar os processos na área civil, ali de engenharia civil, e também tem uma trava com vendas. Então, acredito que você consegue suprir essas necessidades ali com bons conselhos. Cara, o Thomas falou algo interessante, né, sobre pessoas e processos, né? A estrutura operacional de uma empresa, ela vai estar alicerçada, escorada nesses 2 pilares, pessoas e processos. Então você vai precisar de boas pessoas, né, na liderança das funções ou dos cargos ali, dos departamentos, né, e processo muito bem definido. Eu venho de uma época que, eu não sou um cara tão velho assim, mas o acesso à informação não era tão fácil. A gente, o que eu até estava refletindo esses dias, o que a gente tinha de acesso à informação na época era no máximo um Sebrae, que era bem raso, né? E um Senac, né? Alguma coisa nesse sentido. Hoje o acesso à informação ele é muito fácil, cara. Hoje as pessoas que empreendem e culturalmente nós não temos uma educação que incentiva o empreendedorismo, então a gente aprende na raça mesmo, aprende dando cabeçada, mas hoje você tem o acesso à informação muito fácil. E barato também, ele não é mais caro, ele é irrisoriamente, o preço é irrisório perante uma formação numa faculdade, por exemplo. Então, invista em conhecimento, né? Busque até mentorias e conselheiros, como o Thomas falou que tem um amigo que aconselha ele, eu tenho algumas pessoas que me aconselham também. Hoje, se você não tem essa pessoa, se você não a conhece, você pode comprar isso. De alguém que vai chegar e vai compartilhar a história da vida dela, vai te dar uma mentoria, vai te dar alguns conselhos, vai mostrar o caminho das pedras. Então, invista nisso, porque isso vai determinar talvez a velocidade do sucesso do seu negócio, né? Então, pensando em técnica, eu falaria isso. Eu mesmo na área da construção civil, você tem hoje grandes influencers digital, pessoas que já têm uma história consolidada, que compartilham histórias e métodos e processos para a construção civil, como escalar um negócio na construção civil. E vendas, cara, é algo que tem nos ajudado muito a definir processos de contratação. O Thomas até falou que participa das entrevistas, né? Faz uma leitura ali do perfil, tem aquele feeling, como contratar um bom vendedor ou treinar um bom vendedor. Eu tenho aprendido muito sobre perfil. Então, tem o perfil que ele vai se despontar melhor nas vendas. E uma ferramenta que pode te ajudar com isso é o DISC. Então, você faz ali o perfil do DISC e você vai ver o cara que tem as características de um bom vendedor. Legal. Então, isso é uma ferramenta que ajuda. Hoje a gente já aplica DISC nas contratações que a gente faz, porque eu de fato trabalho com vendas, né? O meu core business ele está escorado em vendedores. É isso que eu faço. Eu não produzo nada, eu não tenho uma indústria, eu não tenho uma fábrica, eu vendo serviço. É vendas. Então, o DISC é uma ferramenta que ajuda bastante, dá um norte muito bom. E acho que era isso, né? As perguntas, né? Maravilha. Então, Show de bola. Eu recebi uma pergunta aqui da minha queridíssima esposa. Ela queria perguntar pro Thomas, ó. Quem?
Minha esposa. Ah, Ela perguntou se você fez algum curso ou treinamento sobre os processos para aplicar na empresa. os processos. Eu fiz eu fiz uma extensão de faculdade que me ajudou bastante. Eu fiz uma na Mackenzie. Eu estava fazendo cursando engenharia civil e aí eu fiz extensão em esquadrias de alumínio. Então, assim, porque o processos em si, na parte de processos, de produção, eu não fiz nenhum curso específico. Tenho muita experiência porque desde muito novo eu sempre trabalhei em fábrica e eu comecei na parte de gerência muito cedo. Eu fui para a parte de engenharia civil, mas eu trabalhava mais na parte de produção, porque Entendi. a fábrica não tinha muita coisa de engenharia civil, era mais questão de produção, de processos, de logísticas. Então, assim, isso aí é muito também questão do perfil da pessoa. Eu sempre fui uma pessoa muito agitada, né? Sempre gostei de fazer as coisas, eu sempre fui muito organizado. E isso aí eu acho isso é muito também pessoal, né? Com Às vezes eu certeza. peguei algumas lideranças lá na parte de PCP na fábrica, que você vê que isso aí vai muito do perfil da pessoa. O cara é desorganizado, o cara às vezes você vê que o cara não o cara não limpa nem o carro e nem organiza. Meu, quanto mais a minha fábrica. Eu olhava assim, parece uma coisa, né, parece Simples, né? simples, né, mas isso aí tem total fundamento, né. Então, assim, nessa parte de produção eu sempre trabalhei, sempre tive muita experiência e isso já é do meu perfil, né. Mas eu fiz alguns cursos, né, e tenho muita experiência com amigos, né, amigos que trabalham na parte de produção, principalmente esquadria de alumínio. Eu tenho muitos amigos que são fornecedores de empresa grande, né, que estão, meu, tem amigos que são fornecedores, tem 150 funcionários. A empresa que eu trabalhei, a gente chegou a um nível de 300 funcionários, eu era um dos gerentes. Então, assim, foi uma grande escola, né. Lógico que o curso, ele é muito bom, né, ele vai te dar técnica, ele vai te ensinar, mas a experiência, cara, a experiência, É isso aí fantástico. é demais, é surreal. Por quê? Porque você aplica, você vê, às vezes funciona de uma forma, em uma linha de produção, e às vezes você vai para outra empresa, não funciona da mesma forma, aí você tem que usar uma outra estratégia para aquilo funcionar. Como já como eu tive experiências lá na minha fábrica, eu já tentei trabalhar de uma forma, eu vi que deu totalmente errado, começou a atrapalhar todo o processo, começou a atrasar. Falei: "Não, para tudo e vamos mudar, a partir de agora a gente não vai ter gerente, vai ser um líder de PCP, vai ser um líder de PCP lá fora que vai cuidar só das fichas e vai ser um gerente de produção, um gerente de montagem". E funcionou. Eu vi que o gerente só não estava funcionando, por quê? Porque o pessoal gostava de ver o papel do Thomas lá dentro. E aí quando eu coloquei uma outra pessoa no papel do Thomas, ele não conseguiu assumir toda aquela carga, e aí ele estava desestruturando tudo aquilo que eu estava querendo estruturar. Aí eu falei: "Não, não, não". Aí eu tive aquele feeling de parar e montar uma outra estrutura, e essa outra estrutura que eu montei deu super certo e até hoje, né, a gente tem o resultado, eu vi que funcionou. Então assim, não é, vai muito de experiência, né. Show de É bola. muita experiência. Show, tá respondido, hein, Ré? É. E Ca só completando, e esse curso que eu fiz lá na Mackenzie, essa extensão de esquadria de alumínio, me ajudou bastante. Show. Foi um curso extenso, né, mas pra quando eu trabalhava na época da fábrica, eu fiz ele justamente para me preparar para trabalhar lá, porque eu tinha 25 anos e na verdade eu gerenciava uma média de 80 pessoas, então assim, o cargo era muito pesado. Então eu fui atrás de conhecimento, então foi aonde eu comecei a aprender bastante, e esse curso me ajudou. Então assim, é mais a experiência e o conhecimento também. Show de bola. Gente, queria agradecer cada um que aceitou o convite. Pedro, um prazerzão te conhecer. Prazer tudo meu. Thomas, na correria do dia a dia aí. Jonas também conseguiu Tamo junto, meu amigo. encaixar, mudar a agenda aí. Eu quero agradecer a cada um. E para você que tá assistindo também, às vezes você tem um produto bom, como cada um deles aqui tem, mas às vezes não consegue comunicar. E hoje, no digital, a gente sabe como o digital tá tendo uma crescente. Então eu te indico a Calp, porque todo empresário precisa vender e o vídeo é a melhor ferramenta para isso. Eu agradeço por você ter assistido e eu te espero no próximo Calpcast. Até mais.